Salve, salve, meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu fico feliz que seja tudo tranquilo. Fico feliz que seja tudo legalzinho aí do outro lado. Importante lembrar, importante sempre começar com o quê? Buscando o teu lápis, buscando a sua caneta, buscando a sua borracha, buscando o seu caderno. Ou pega o penal de uma vez lá e o caderno, né? Opa, penal não, estojo também, né? Olha a variação linguística aí, né? Vai lá, anota, para tudo que tu falar aqui, tudo que foi, os que tiver nas aulas Paraná, é importante que você registre. Muito importante o registro para que você consiga compreender melhor, desenvolver melhor o seu aprendizado. Falando em aprendizado, vamos diretamente à nossa aula. O que será que nós vamos trabalhar hoje? Qual será, ou melhor, quais serão os objetivos? Tá lá. Então, analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, televisão, cinema, identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização, como peça teatral, novela, filme, etc., entre outros, né? Gente, então o que nós vamos falar aqui? A gente vai falar sobre o gênero dramático. Já viu falando do gênero dramático? Não é aquele que você faz drama, eu machuquei meu dedo, tá. Vai dizer que é drama. Não é isso. Não é fazer drama nesse sentido, né? A pessoa caiu lá e fala que levou um tombaço grande, é só caiu ali, né? Então a pessoa fala, nossa, pai, você é tão dramático. Não é isso não, gente, tá? Isso é outro tipo de dramático. A gente fala de dramático, né? Tem a ver com o drama, que é a ação. É o texto que move uma ação. É o texto que vai demonstrar uma ação. Mas todo texto, toda narrativa não é uma ação? Na narrativa tem ações, sim, mas não é um texto narrativo. Aguarde que já vai falar. Então, já que nós estamos falando sobre isso, eu pergunto para vocês. Você já ouviu falar na palavra esquete? Já? O que é um esquete? Sim ou não? Olha só essas máscaras aqui do lado. Você já viu essas máscaras? Essa representação dessas máscaras em algum outro local? Um livro didático? Um cartaz em algum local? Já viu isso aí alguma vez? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre o esquete teatral. E daí que vem o que eu disse lá em relação ao gênero dramático. O que vem a ser então o gênero dramático? Ele é um dos gêneros que nós temos chamados gêneros literários. O gênero dramático ele se dá quando o autor ele escreve uma peça. Essa peça pode ser um roteiro, pode ser um teatro, pode ser uma novela, um filme. Então é um roteiro para alguém fazer a ação, para alguém interpretar. E aí está a diferença narrativa. Que eu falei, tem ação narrativa? Tem. Mas quando a gente fala, nesse caso aqui, do gênero dramático, nós estamos falando em interpretar. Está falando de interpretar o que está escrito naquele roteiro. Então a ação ocorre ali. O esquete teatral, que está aqui agora em destaque, é um das múltiplas possibilidades textuais dentro do gênero dramático. Como eu disse anteriormente, a novela, aquela a que você assiste na televisão, faz parte do gênero dramático. Um filme, uma série, tudo isso faz parte então do tal gênero dramático. Vamos ver um pouquinho mais então sobre esquete. Então o esquete ou sketch, do inglês sketch, skit, significa sátira ou paródia, é um termo utilizado para se referir a pequenas peças ou cenas dramáticas, geralmente cômicas, e com menos de 10 minutos de duração. Com tal duração, alguns autores já as consideram como peças propriamente ditas. São frequentes em programas cômicos de televisão, mas também há casos de sua utilização em vídeos da internet, no cinema ou no teatro. Eu tenho certeza que você já viu o sketch em algum momento. Em algum momento já assistiu ao sketch, pelo menos. Né? Então, são curtinhos, 3, 4, 5, no máximo 10 minutos.
E por que está falando desse tempo de 10 minutos? Ah, e se for 10 minutos e 50 segundos e 30 segundos, hein? Ou será que vai mudar alguma coisa? Para as pessoas para os roteiristas, para os diretores, eles já falam que já começa a ser uma peça teatral a partir dos 10 minutos. Então, o esquete ela é curta. Um esquete, ele é curto, ela dizendo aqui, esquete é masculino. O esquete ele é curto, então ele não vai muito tempo, não desenvolve muito ele. E você vai encontrar, por exemplo, nós tem uma quantidade muito grande de canais nas redes sociais, no Indivíduos ali, que você vai observar e que aparece lá os grupos fazendo pequenos esquetes do dia a dia. E eles estão envolvidos com o que normalmente os esquetes, né? A ideia de humor. Trabalha com humor. O objetivo é trazer um humor, despertar, inclusive, em alguns casos, uma crítica. Coloca lá um costume que é normal numa sociedade, não é um costume lá muito legal, é exagerado em um personagem e dessa maneira está sendo feita a crítica social. Vamos então para a atividade número 1 da nossa aula? Esquete, o esquete do inglês sketch ou skit, sátira ou paródia, é um termo utilizado para se referir a pequenas peças ou cenas dramáticas, geralmente cômicas e com menos de 10 minutos de duração. Com tal duração, alguns autores já as consideram como peças propriamente ditas. Qual é o sentido que a palavra cômicas expressa como uma das características do esquete? Agora é você que vai responder ali. E olha que eu falei dessa ideia agora há pouco ali. Um pouquinho lá atrás, na nossa aula, eu conversei sobre isso. Enquanto você raciocina, eu fico aqui e a gente já volta, hein? Vai lá, vai! E aí, meu cara? E aí, minha cara?
Já resolveram tudo? Já conseguiram chegar à resposta da questão da atividade? Então, lá, qual é o sentido da palavra, que a palavra cômicas expressa como uma das características do esquete? Está lá ela em destaque ali, né? Ó, cômicas. Já deve ter respondido. Vamos ver lá então? Essa palavra revela que uma das características do esquete é ser engraçado. Então, é isso que nós estamos falando de peças, pequenas peças teatrais do gênero dramático, como falei agora há pouco, né? E que tem um foco, a graça, o humor, né? Ele quer trazer um pouco de humor para uma situação, um contexto qualquer. Então, o cômico se trabalha diretamente com a ideia do humor. Vamos ver a estrutura, então, do esquete agora? Nós temos as seguintes estruturas aqui, né? Olha só. O esquete estrutura com elementos do gênero textual narrativo. Embora, aqui comigo, embora ele seja do gênero dramático. Temos estrutura, eventualmente, que você encontrar no narrativo. Lembra que tem ação narrativa? Tem. Mas é um gênero dramático narrativo? Não. Não é. Né? Então aqui você tem características, porque é um roteiro. Tem o início, um meio, um fim. Então eu vou ter uma introdução, um desenvolvimento, até chegar ao meu desfecho. E é incorporado isso para o esquete. Se você pensar o seguinte, uma tirinha também tem uma estrutura muito parecida. Tem o início, meio e fim. E tanto no esquete como na tirinha, uma característica comum a esses dois gêneros é que há uma quebra de expectativa. Você pensa que vai chegar num lugar, que vai chegar a um objetivo, quando você vai chegar lá, pum, mudou a ideia, né? É outra coisa. Então, isso que vai dar aquele pulo do humor, aquela ideia humorística. Ali é que está, então, nesse sentido, que aparenta, então, uma semelhança entre alguns gêneros. Embora, eu estou retomando aqui, reafirmando, então, que o esquete ele faz parte do gênero dramático, tá? Veja lá, vamos acompanhar na tela. Ali. Então, o que nós temos? Temos a situação inicial. O que é a situação inicial? Ela trata-se do início da história em que são apresentadas as personagens e onde os fatos acontecem. Toda a história ela surge do momento, né? Então tá tudo tranquilo, normal, né? No esquete também é assim. Então os personagens estão, sei lá, sentados no local, conversando, quando de repente acontece algo. Esse algo que acontece, a situação inicial em que são apresentados os personagens, o local em que ele está, o lugar, né? Então, que é a situação inicial que nós falamos. E esse é o que acontece, que rompe com aquela pretensa normalidade inicial, nós chamamos de conflito. Então há um conflito. E é esse conflito que vai ser desenvolvido durante o texto. Então o momento em que há uma complicação em torno da qual a história passa a se desenvolver, esse que é o conflito. Então o conflito, como eu disse lá, interrompeu a situação inicial e a partir daí fala, agora como é que eu vou sair dessa, como eu vou terminar com isso, como eu vou passar adiante. Então toda a história ela vai se desenvolver no desenrolar, no trabalho desse conflito. Então o conflito é muito importante no esquete, que é ele que vai dar, inclusive vai ajudar na ideia humorística. E esse conflito ele vai levar para nós para onde? Para o ápice da narrativa, chamado clímax, que é um momento maior, é um momento de tensão. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma peça humorística. Então a tensão é uma tensão humorística também ali. Claro, é diferente se olhar, por exemplo, assistir a um filme de terror, não é? Filme de terror, você tem umas características, a mesma característica daqui. Você vai ter uma situação inicial, que acontece seja lá o que for. Você vai ter uma situação de conflito, que vai quebrar a situação inicial, a tranquilidade inicial. E vai levar a gente ao clímax, ao auge do filme, em que você está todo tenso ali, né? O medo já percorreu você o tempo inteiro. E agora, o que vai acontecer? Isso num filme lá de terror. Então percebo que a relação é muito parecida. E um filme faz parte do gênero dramático também, porque é alguém que está
interpretando, não alguém está contando alguma coisa de maneira geral, o narrador falando, né? Então o clímax nesse momento que vai exigir a solução. E logo após o clímax vem o quê? Você sabe? Lembram? Logo após o clímax leva nós ao desfecho. Ufa! Terminou. No caso do filme de terror, né? Ai, ufa, até que enfim acabou, né? Descobri. Agora, no sketch é o momento que vem a parte da graça. É o momento em que as pessoas trazem um humor mais forte. Então, ele é inesperado no sketch. É o momento que se apresenta a solução, a conclusão da história. Também nós temos, em relação ao sketch, outras duas situações. Nós temos o local em que ocorre esse sketch, normalmente por ser uma peça rápida, curta, com poucos personagens, ele vai ocorrer num cenário único. Então, num local único, ele não vai ter vários locais que ele vai desenvolver. Então, a cena vai se desenvolver nesse local. Também nós temos os personagens, que são aqueles que fazem parte da trama. São poucos personagens do sketch, não são muitos não. Né? Então, dentro do sketch, você vai ter essa possibilidade de ter poucos personagens. Pode ter muitos? Pode. Eles vão participar ativamente? Dificilmente, por causa do tempo. Então, se tiver uma sala de aula, quando você tem uma sala de aula, entra ali para fazer um sketch, para ver os tipos de professor que existem, os tipos de aluno que existem, de alunos que existem. Eu vou ter uma sala com 30 pessoas ou mais. E vai ter uma pessoa... E eles não vão participar todos, vão ficar lá do que de figurantes ali atrás, né, da cena. Mas a ação vai ocorrer entre 3, 2, 4 no máximo personagens que vão desenvolvê-la, né? Eles também vão apresentar características físicas e psicológicas de acordo com a cena que está sendo trabalhada. Belezinha? Tranquilinhos? Já deve ter assistido, né? Deve ter assistido o sketch, deve estar lembrando, é mesmo aquele sketch que eu assisti naquele canal importante. Uma coisa interessante que sketch não é stand-up. Stand-up é um gênero da comédia também, né? Mas não é a mesma coisa. Veja, no sketch não há narrador, mas sim um ator, uma atriz que ele vai demonstrar. O stand-up também se distingue do sketch por ser expositivo, mas ao contrário do sketch, da piada, no stand-up não se tem um texto do mundo narrado, mas um texto do mundo comentado. Portanto, piadas e sketches são narrativos, enquanto stand-up são comentários. Lembrando, são narrativos, mas eles são dramatizados. Então, o stand-up é alguém comentando questões do dia a dia, o sketch está desenvolvendo uma história. Por isso essa diferença, né? No que se refere aos objetivos e funções sociais do gênero sketch, em primeiro lugar, visto que ele é produzido sobretudo pela esfera de atividade humana ou esfera discursiva de entretenimento, ele tem socialmente o objetivo de entreter, divertir e particularmente fazer rir. É o que acontece quando se faz a encenação em teatros, circos, programas humorísticos de televisão, rádio, etc., em qualquer lugar, né? Então é a encenação que vai ter a característica ali, vai ter mais pessoas. Então é diferente, não é a mesma coisa. Eventualmente, dentro de um programa humorístico, você pode ter um stand-up, você pode ter esquetes, né? Então pode ter várias características dentro do próprio programa. Isso não é problema, não. Eles não são gêneros que brigam entre si, não, eles são complementares, são gêneros diferentes, distintos. Vamos para a atividade número 2. Qual o objetivo do sketch, então? E qual é o meio de circulação do gênero sketch? Onde que ele aparece, né? Então eu vou ficando aqui enquanto você vai ficando aí. Vai lá, vai!
Vamos lá, meus queridos, vamos fazer a correção então? Olha lá, qual é o objetivo então do esquete? O objetivo é de entreter, divertir e particularmente fazer rir. Esse é o objetivo, é o humor pelo humor, né? Essa que é legal do esquete, está risada. E qual que é o meio? Onde que vai passar? Teatro, circo, programas humorísticos, televisão, rádio, internet. Os meios são os mais variados possíveis, inclusive aí na sua escola, na sala de aula. Talvez até você já tenha feito o esquete, ou tenha assistido ao esquete de colegas ou ainda de pessoas indo apresentar essas pequenas peças teatrais na sua escola, não é? Então, o meio que circula é muito grande. Voltando aqui, então, como gênero humorístico que é, o esquete tem a função de criticar e denunciar os elementos do mundo social e também de possibilitar a liberação de pressões impostas pelas regras sociais a respeito de muitos elementos de nossa vida social e psicológica. Esses objetivos são compartilhados com a piada e com o stand-up. Mas a comédia stand-up não tem prioritariamente o objetivo da denúncia e da crítica, e se volta a aspectos pessoais da vida, do relacionamento entre as pessoas. Então lá no stand-up ele vai pegar uma questão específica, lá, estava andando um dia, aconteceu tal coisa. Individual, o esquete ele pega questões mais amplas, genéricas. Gostaram? Eu gostei, tranquilo, né? Espero que vocês tenham compreendido o que é o esquete. Vamos retomar então a nossa aula? Vejam lá então, nesta aula estudamos o gênero textual esquete. Embora seja um gênero textual da oralidade, o esquete precisa ser produzido por meio de um roteiro. E por fim, vale notar que devido a ter uma breve duração, atores e atrizes encenando um esquete devem possuir uma alta capacidade de improvisação, né? Para no meio da história lá lembrar e fazer alguma coisa e aparecer. Bom, é isso, meus queridos. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até mais. Tchau, tchau, tchau!